E se eu te dissesse que um pescador simples, sem nenhuma riqueza, foi forçado a casar com uma misteriosa mulher indígena contra sua vontade? O que você pensaria se na manhã seguinte ao casamento ele acordasse com 100 guerreiros armados cercando sua humilde palafita no meio do rio? Você consegue imaginar como esse homem transformou o maior pesadelo de sua vida no amor mais profundo que já existiu na Amazônia? Escreve aí nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você acredita que em toda a história existe um lado bonito, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que você vai ver agora vai te emocionar de um jeito que você não imagina. O sol mal havia nascido quando Antônio já estava em sua pequena canoa, navegando pelas águas calmas do rio Solimões. O barco, desgastado pelo tempo, carregava apenas suas redes de pesca surradas e a esperança de um dia melhor. Aos 32 anos, Antônio carregava no rosto as marcas de uma vida difícil, mas seus olhos ainda guardavam um brilho de perseverança que nem mesmo a pobreza conseguia apagar. Aquela manhã de julho parecia igual a todas as outras na vida do pescador solitário. O céu alaranjado refletia na superfície das águas enquanto os pássaros começavam sua sinfonia matinal. O ar úmido e denso da floresta amazônica envolvia tudo ao redor como um manto invisível, enquanto o cheiro de terra molhada e vegetação abundante preenchia seus pulmões. Antônio remou até seu ponto favorito, onde o rio formava uma curva suave e as águas se tornavam mais tranquilas. Era ali que costumava ter sorte com os tucunarés e tambaques. Jogou suas redes gastas com a precisão de quem repetiu o mesmo movimento milhares de vezes e esperou, como fazia todos os dias, há mais de 15 anos. Sua palafita ficava a poucos quilômetros dali, uma construção simples de madeira erguida sobre estacas no meio do rio para protegê-la das cheias. Nela, Antônio vivia sozinho desde que sua mãe falecera 3 anos antes. Uma vida de silêncio e trabalho árduo, sem ninguém para compartilhar suas histórias ou aquecer sua cama nas noites frias da temporada de chuvas. Hoje será diferente, murmurou para si mesmo, como um mantra que repetia todas as manhãs, embora soubesse que provavelmente seria apenas mais um dia igual a todos os outros. Enquanto aguardava que os peixes caíssem em suas armadilhas, Antônio observava o movimento das nuvens no céu e deixava sua mente vagar. Sonhava com uma vida melhor, talvez em Manaus, onde poderia trabalhar em algo menos incerto do que a pesca. Talvez encontrar uma companheira, formar uma família. Eram sonhos simples, mas pareciam cada vez mais distantes à medida que os anos passavam. O sol já estava alto no céu quando notou uma canoa se aproximando. Não era comum ver outras embarcações naquela parte do rio, especialmente uma tão bem trabalhada como aquela que se dirigia em sua direção. Feita de madeira nobre e decorada com símbolos indígenas, a canoa era conduzida por 2 homens fortes, de pele bronzeada e cabelos negros e lisos. Antônio sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Reconheceu imediatamente os símbolos pintados na lateral da embarcação. Pertenciam ao povo Mura, uma tribo poderosa que habitava as profundezas da floresta e raramente se misturava com os caboclos e ribeirinhos. Histórias sobre sua ferocidade guerreira e rituais misteriosos circulavam pelas comunidades do rio como lendas assustadoras. Quando a canoa parou ao lado da sua, Antônio tentou disfarçar o tremor em suas mãos. Os 2 guerreiros o encaravam com expressões sérias e impenetráveis. "Tuiuca te convoca", disse o mais velho dos 2 em um português claro, porém carregado de sotaque. "O grande cacique deseja falar com você antes do pôr do sol." Antônio sentiu a boca secar. Tuiuca era o nome do cacique Mura, um líder temido e respeitado por toda a região. Histórias sobre sua sabedoria e poder eram contadas ao redor das fogueiras, assim como relatos sobre o destino de quem ousava desafiá-lo. "Eu? Mas por quê? Deve haver algum engano."
Sou apenas um pescador. Nunca tive contato com os Mura, balbuciou Antônio, sentindo o coração acelerar no peito. O guerreiro mais novo apenas estendeu a mão, mostrando uma pulseira de sementes vermelhas. Esta é a marca de Tuiuca. Você foi escolhido, não há engano. Sem alternativa e temendo as consequências de uma recusa, Antônio puxou as redes de volta, quase vazias como esperava, e começou a seguir a canoa dos guerreiros, remando sua pequena embarcação com mãos trêmulas. Sua mente fervilhava de perguntas sem respostas, porque o poderoso cacique o convocaria. O que poderia querer com um pobre pescador que mal conseguia sustentar a si mesmo? A viagem durou quase 3 horas, adentrando igarapés estreitos e sinuosos que Antônio jamais havia navegado. A vegetação se tornava cada vez mais densa ao redor, formando um túnel verde que bloqueava parcialmente a luz do sol. Sons de animais desconhecidos ecoavam pela floresta, aumentando a sensação de que estavam entrando em um mundo completamente diferente. Finalmente, chegaram a uma clareira às margens de uma pequena lagoa. Ali, escondida entre as árvores, erguia-se a aldeia Mura, maior e mais organizada do que Antônio imaginava. Dezenas de ocas dispostas em círculo ao redor de um pátio central, onde uma grande fogueira queimava mesmo durante o dia. Antônio foi conduzido diretamente à maior das construções. Seus joelhos fraquejavam a cada passo e o suor escorria por seu rosto, não apenas pelo calor, mas pelo medo do desconhecido que o aguardava. Dentro da oca, sentado em um trono de madeira entalhada, estava Tuiuca. O cacique era um homem de meia idade, mas sua postura emanava força e vitalidade. Seu corpo musculoso estava coberto por pinturas tradicionais e adornos de penas coloridas. Os olhos negros e penetrantes pareciam enxergar através da alma do pescador. Ao lado do cacique estava um homem mais velho, curvado pelo peso dos anos, com o rosto marcado por rugas profundas. Era Caruê, o pajé da tribo, respeitado por sua conexão com os espíritos e por sua capacidade de interpretar os sonhos e visões. "Aproxime-se, homem do rio", disse Tuiuca com uma voz grave que ecoou pela oca. Antônio deu alguns passos hesitantes, mantendo a cabeça baixa em sinal de respeito e submissão. "Você deve estar se perguntando por que foi trazido à nossa aldeia", continuou o cacique. "Sim, grande cacique", respondeu Antônio, quase em um sussurro. Tuiuca trocou olhares com o pajé antes de voltar a falar. "Os espíritos da floresta enviaram sinais. Caruê teve visões sobre você durante 3 noites seguidas. Os ancestrais falaram que nosso povo precisa de uma ligação com o mundo dos homens brancos, uma ponte entre 2 mundos. Você foi o escolhido para essa missão." Antônio sentiu um frio na barriga. Não compreendia o que aquilo significava, mas pressentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. "Mas como posso ser uma ponte? Sou apenas um pescador pobre, sem influência ou conhecimento." O cacique se levantou, revelando sua estatura imponente. Caminhou lentamente até ficar face a face com Antônio. Não são os títulos ou riquezas que determinam o valor de um homem, mas seu coração e sua alma. Os espíritos não se enganam. Tuiuca fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos do pescador. "A partir de hoje, você se tornará parte de nossa tribo através do matrimônio sagrado. Casará com Iracema, minha sobrinha, e levará consigo nosso sangue e tradições." As palavras atingiram Antônio como um golpe. Casamento? Com uma mulher que sequer conhecia? Era um absurdo, uma imposição que ia contra tudo o que acreditava. Mas como negar algo a um cacique tão poderoso, estando sozinho no coração de seu território? "Grande cacique", disse Antônio, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Sinto-me honrado pela escolha, mas não creio ser digno de tal união. Não tenho nada a oferecer à sua sobrinha, nenhuma segurança ou conforto." Caruê, o pajé, que até então permanecera em silêncio,
Aproximou-se e colocou uma mão enrugada sobre o ombro de Antônio. Jovem pescador, quando os espíritos apontam um caminho, questioná-lo traz apenas sofrimento. A união entre você e Iracema foi determinada pelas forças que governam a floresta e o rio. Resistir é ir contra a ordem natural das coisas. Enquanto Antônio tentava processar aquelas palavras, a entrada da oca foi aberta e uma jovem mulher entrou. Iracema tinha aproximadamente 20 anos, com a pele bronzeada e os cabelos negros e brilhantes que desciam como uma cascata até a cintura. Seus olhos escuros, porém, não demonstravam alegria ou expectativa, mas sim a mesma apreensão que Antônio sentia. Minha sobrinha, disse Tuiuca, indicando a jovem. A cerimônia acontecerá ao pôr do sol. Os preparativos já começaram. Antônio e Iracema se encararam brevemente, ambos presos em uma situação que não haviam escolhido. Naquele breve momento, ele percebeu que talvez não fosse o único a estar sendo forçado àquela união. As horas seguintes passaram em um turbilhão de preparativos. Antônio foi levado por alguns homens da tribo para se banhar em um riacho próximo, onde seu corpo foi pintado com símbolos tradicionais, mura. Recebeu roupas cerimoniais feitas de fibras naturais e foi instruído sobre como se comportar durante o ritual. Em sua mente, pensamentos de fuga surgiram repetidamente, mas logo eram descartados. A floresta era densa e desconhecida, e os guerreiros Mura eram conhecidos por sua habilidade de rastreamento. Tentar escapar seria não apenas inútil, mas provavelmente fatal. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho e dourado, a tribo inteira se reuniu no pátio central. Tambores começaram a soar, marcando o ritmo para cantos ancestrais que ecoavam pela clareira. Antônio foi conduzido até o centro do círculo, onde o cacique e o pajé o aguardavam. Momentos depois, Iracema surgiu, usando um vestido cerimonial adornado com penas coloridas e sementes. Seu rosto estava pintado com linhas vermelhas e pretas, e uma coroa de flores silvestres adornava sua cabeça. Apesar da beleza dos adornos, seus olhos continuavam a refletir incerteza. A cerimônia foi conduzida em língua nativa, com caruê, entoando cânticos e invocando a bênção dos ancestrais. Antônio e Iracema tiveram seus pulsos amarrados com uma corda de fibras naturais, simbolizando a união de suas vidas. Beberam de uma mesma cuia um líquido amargo, que, segundo lhe explicaram depois, representava as dificuldades que enfrentariam juntos. Quando o ritual chegou ao fim, Tuiuca se dirigiu aos presentes em voz alta. Esta união não é apenas entre duas pessoas, mas entre dois mundos. Antônio levará Iracema para sua morada no rio, mas nunca estarão sozinhos. Nosso sangue corre nas veias dela, e agora, através deste laço sagrado, também correrá nas veias dos filhos que virão. Os Muras sempre estarão vigilantes, protegendo esta união sagrada. Aquelas palavras soaram como uma promessa e uma ameaça simultaneamente. Antônio compreendeu que não estava simplesmente recebendo uma esposa, mas assumindo uma responsabilidade com toda a tribo. Após a cerimônia, houve uma celebração com danças, músicas e comidas típicas. Antônio e Iracema mal trocaram palavras, ambos imersos em seus próprios pensamentos e preocupações. Ele observava a jovem de relance, notando sua graciosidade nos movimentos e a dignidade com que enfrentava a situação. Por um momento, sentiu uma pontada de culpa por também ser parte daquilo que parecia estar causando sofrimento à jovem. No dia seguinte, ao amanhecer, Antônio e Iracema foram conduzidos até a margem do rio. Uma canoa maior que a de Antônio, nova e bem construída, estava preparada para levá-los de volta à palafita do pescador. O cacique e o pajé estavam presentes para uma última bênção. Cuide bem de Iracema, disse Tuiuca com seriedade. Ela carrega nossos conhecimentos e tradições. Em uma lua cheia, enviaremos guerreiros para verificar se tudo está bem.
Antônio assentiu, compreendendo a mensagem implícita. Não havia como voltar atrás agora. A viagem de retorno foi feita em quase completo silêncio. Iracema permanecia sentada na proa da canoa, observando a paisagem com expressão ilegível. Ocasionalmente, seus olhares se cruzavam, e Antônio percebia uma mistura de medo e curiosidade no olhar da jovem. Quando finalmente avistaram a palafita solitária no meio do rio, Antônio sentiu um nó na garganta. Como poderia oferecer um lar digno a esta jovem acostumada à vida comunitária da aldeia? Sua casa era pequena, simples, com poucos confortos. Um único cômodo servia de sala, quarto e cozinha, com uma pequena varanda onde costumava limpar os peixes e contemplar o pôr do sol. Atracaram a canoa na pequena plataforma de madeira que servia de pier. Antônio ajudou Iracema a desembarcar, notando como ela observava tudo ao redor com olhos atentos. "Esta é minha casa", disse ele hesitante. "Sei que não é muito, mas é limpa e segura." Iracema assentiu, seguindo-o pelos degraus que levavam à entrada. Dentro, ela examinou cada canto do ambiente, tocando os objetos simples com curiosidade. Uma rede pendurada em um canto, alguns utensílios de cozinha, ferramentas de pesca, uma pequena mesa com 2 bancos improvisados. "Você pode ficar com a rede", ofereceu Antônio. "Eu posso dormir no chão, tenho uma esteira." Iracema o encarou pela primeira vez com intensidade. "Na minha língua", disse ela, surpreendendo Antônio com sua voz suave e melodiosa. "Dividir o leito é honrar o compromisso. Se não dividirmos a rede, os espíritos considerarão nossa união falsa." Antônio sentiu o rosto esquentar com o comentário direto. "Não quero forçar nada. Essa situação já é difícil o bastante para nós dois." "Não estou sendo forçada a nada agora", respondeu ela, com uma dignidade que o impressionou. "O que foi decidido pelos ancestrais devemos respeitar." Naquela primeira noite, ambos dormiram na mesma rede, mantendo a distância possível, seus corpos tensos e mentes agitadas. O sono demorou a chegar para ambos, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o futuro incerto que os aguardava. Os dias seguintes foram um período de adaptação mútua. Antônio mostrou a Iracema como funcionava sua rotina de pescador, e ela, por sua vez, demonstrou possuir conhecimentos valiosos sobre plantas medicinais e técnicas de preservação de alimentos que ele desconhecia. Aos poucos, uma comunicação silenciosa começou a se desenvolver entre eles. Gestos simples, olhares, pequenos atos de gentileza. Iracema começou a decorar a palafita com artefatos que trouxera da aldeia: cestos trançados, pequenas esculturas de madeira, cordões de sementes coloridas. O espaço, antes tão austero e impessoal, ganhava vida e personalidade. Certa tarde, quando voltavam da pesca, atividade que Iracema aprendera a realizar com surpreendente habilidade, uma tempestade os surpreendeu no meio do rio. O céu escureceu rapidamente e raios cortavam as nuvens como lanças luminosas. Conseguiram chegar à palafita completamente encharcados, tremendo de frio. Iracema, sem hesitar, preparou uma infusão com ervas que havia coletado dias antes. "Beba", disse ela, oferecendo uma cuia fumegante. "Afastará a doença que vem com a chuva fria." Antônio aceitou a bebida, sentindo o calor se espalhar por seu corpo com o primeiro gole. O sabor era amargo, mas não desagradável. "Obrigado", murmurou ele, observando-a enquanto ela torcia os cabelos longos para eliminar o excesso de água. "Por que você está sendo tão boa comigo? Depois de tudo o que aconteceu, depois de ter sido obrigada a casar com um estranho." Iracema o encarou por um longo momento antes de responder. "Meu tio e o pajé podem ter arranjado nosso casamento, mas não podem arranjar nossos corações. Isso é algo que só nós podemos fazer." Ela fez uma pausa,
Na minha tribo, acreditamos que os caminhos que os espíritos traçam para nós têm propósitos que nem sempre compreendemos de imediato. E você acredita que há um propósito nisso tudo? Perguntou Antônio, genuinamente curioso. Estou começando a acreditar, respondeu ela, com um pequeno sorriso, o primeiro que ele via em seu rosto desde que se conheceram. Aquela noite marcou uma mudança sutil na relação entre eles. As barreiras começaram a cair gradualmente e as conversas, antes raras e tensas, tornaram-se mais frequentes e naturais. Antônio descobriu que Iracema não era apenas bela e habilidosa, mas também inteligente e curiosa. Ela fazia perguntas sobre o mundo além da floresta, sobre as cidades que ele conhecia, sobre os costumes dos homens brancos, como chamava os não indígenas. Por sua vez, ele aprendia com ela sobre a rica cultura de seu povo, sobre sua conexão profunda com a natureza, sobre formas de sobrevivência na floresta que jamais imaginou existirem. Iracema lhe ensinou a identificar plantas medicinais, a prever mudanças no clima, observando o comportamento dos animais, a fabricar ferramentas mais eficientes com materiais naturais. Semanas se passaram e, quase sem perceberem, começaram a funcionar como uma verdadeira equipe. A pesca tornou-se mais produtiva com as técnicas combinadas que desenvolveram. A palafita, antes tão precária, ganhou melhorias constantes com o trabalho conjunto. E então, numa noite especialmente estrelada, quando compartilhavam histórias na pequena varanda da palafita, seus olhares se encontraram de uma forma diferente. Algo havia mudado entre eles. O que começara como uma imposição, transformara-se lentamente em algo genuíno e inesperado. Iracema, disse Antônio, hesitante, sei que não tivemos escolha sobre nosso casamento, mas quero que saiba que hoje eu escolheria estar com você, mesmo se pudesse decidir livremente. Os olhos dela brilharam à luz do lampião. Em minha língua, há uma palavra para isso. Chamamos de mapinguari, quando o destino nos força a um caminho que acabamos descobrindo ser exatamente onde deveríamos estar. Aquela foi a primeira noite em que dormiram verdadeiramente como marido e mulher. Não mais por obrigação ou tradição, mas por uma escolha mútua e sincera. Um sentimento novo florescia entre eles, algo que nenhum dos dois havia planejado ou previsto, mas a paz recém-descoberta estava prestes a ser perturbada. Na manhã seguinte, ao acordar, Antônio sentiu que algo estava diferente. Um silêncio estranho pairava sobre o rio, como se a própria natureza estivesse contendo a respiração. Saiu na pequena varanda e o que viu congelou seu sangue. Dezenas de canoas indígenas haviam cercado completamente sua palafita. Em cada embarcação, guerreiros Mura armados com arcos, flechas e lanças observavam impassíveis. À frente de todos, em uma canoa maior e mais ornamentada, estava Tuiuca, o rosto pintado para a guerra. — O que está acontecendo? Perguntou Iracema, juntando-se a ele na varanda, os olhos arregalados de surpresa ao ver seu povo em formação de ataque. — Não sei, respondeu Antônio, sentindo o coração acelerar. Eles parecem prontos para uma guerra. Tuiuca ergueu a mão, sinalizando que queria falar. O silêncio que se seguiu era tão denso que Antônio podia ouvir o bater acelerado de seu próprio coração. — Pescador! A voz do cacique ecoou sobre as águas. — Onde está Iracema? O que fez com ela? Antônio ficou confuso. — Ela está aqui ao meu lado, não fiz nada de errado. Iracema deu um passo à frente, tornando-se visível para todos. — Tio, estou bem. Por que veio com guerreiros? A lua cheia ainda não chegou. Caruê teve uma visão, respondeu Tuiuca, a expressão grave. Viu você em perigo, chorando por ajuda. Vimos o sinal do pássaro vermelho sobrevoando esta direção ao amanhecer. O presságio de traição. Antônio sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Estava sendo acusado de algo que não havia feito. Grande cacique, disse ele, tentando manter a voz firme. Respeito sua sobrinha e o acordo que fizemos. Não houve traição de minha parte. Tuiuca estreitou os olhos, desconfiado.
Caruê raramente se engana em suas visões. Se não a maltratou, por que ela chorou? Antes que Antônio pudesse responder, Iracema deu um passo à frente. Tio, não foram lágrimas de dor, mas de alegria. Ela fez uma pausa, olhando brevemente para Antônio antes de continuar. Ontem à noite, chorei porque finalmente encontrei o que os espíritos prometeram, um companheiro verdadeiro. Um murmúrio percorreu as fileiras de guerreiros. Tuiuca permaneceu impassível, estudando o rosto da sobrinha em busca de sinais de coerção ou mentira. Venha até minha canoa, ordenou finalmente. Quero falar com você sem a presença dele. Iracema assentiu e desceu as escadas até o pequeno pier. Antônio a seguiu com o olhar, temendo que aquela seria a última vez que a veria, que os Mura a levariam de volta e puniriam a ele por algum crime imaginário. 20 minutos depois, que pareceram uma eternidade para Antônio, Iracema retornou. Seu rosto estava sereno, mas ele não conseguia decifrar o que havia sido decidido. Tuiuca permaneceu em sua canoa, observando. — O que aconteceu? Perguntou Antônio em voz baixa quando ela se aproximou. — Contei a verdade, respondeu ela simplesmente. Disse que encontrei mais do que esperava nesta palafita no meio do rio, que aprendi a respeitar o homem que o destino colocou ao meu lado, que escolho ficar, não mais por obrigação, mas por vontade própria. Antônio sentiu uma onda de alívio e emoção, e ele acreditou. Tuiuca é rigoroso, mas justo. Ele viu a verdade em meus olhos. Ela sorriu suavemente. Há mais uma coisa que devemos dizer a ele. O quê? Iracema pegou a mão de Antônio e a colocou sobre seu ventre. A linha de nossos povos já começou a se unir. Há uma nova vida crescendo aqui. Antônio sentiu o mundo parar por um instante. Um filho? A notícia o pegou completamente desprevenido. Terror e alegria se misturaram em seu peito. Como poderia prover para uma família quando mal conseguia sustentar a si mesmo? Mas, ao mesmo tempo, a ideia de uma criança, fruto daquela união improvável, despertou nele um sentimento de esperança que há muito não experimentava. — Você tem certeza? Perguntou ele, a voz trêmula. Iracema assentiu. As mulheres de meu povo sabem reconhecer os sinais desde cedo. Contei ao meu tio, e isso mudou tudo. Nesse momento, Tuiuca se ergueu em sua canoa e falou em voz alta. Guerreiros Mura. Os espíritos falaram através de Caruê, e nós interpretamos erroneamente os sinais. As lágrimas que ele viu não eram de dor, mas de alegria. O pássaro vermelho não anunciava traição, mas o nascimento de uma nova linhagem que unirá nossos povos. O cacique ergueu seu cajado cerimonial. Hoje não viemos para a guerra, mas para celebrar. A profecia se cumpre. O sangue Mura e o sangue do homem do rio se uniram, e um herdeiro de 2 mundos virá. Os guerreiros, antes tensos e prontos para o combate, começaram a bater nas laterais das canoas em um ritmo que logo se transformou em música. Gritos de celebração substituíram o silêncio ameaçador. Tuiuca sinalizou para que Antônio se aproximasse. Hesitante, o pescador desceu até o pier e se posicionou diante da canoa do cacique. Pescador, disse Tuiuca, com uma solenidade que fez todos ao redor silenciarem. Quando o enviamos com Iracema, você era apenas uma ferramenta para nossos planos. Hoje, reconheço que os espíritos escolheram melhor do que podíamos imaginar. Você ganhou o coração de minha sobrinha, algo que não pode ser forçado ou ensinado. O cacique estendeu a mão, oferecendo a Antônio um colar com um pequeno amuleto de pedra verde. Este é o símbolo de proteção de nossa tribo. A partir de hoje, você não é mais um estranho para os Mura, mas parte de nossa família. Sua casa é nossa casa, seu filho será nosso filho também. Com mãos trêmulas, Antônio aceitou o presente. Agradeço a honra, grande cacique. Prometo cuidar de Iracema e de nosso filho com tudo o que tenho. Não cuidará sozinho, respondeu Tuiuca. A partir de hoje,
Guerreiros Mura virão regularmente para ajudá-lo na pesca e na caça. Trocaremos conhecimentos e mercadorias. Sua palafita será ampliada e fortalecida para receber a criança que virá. É assim que tratamos nossa família. Naquele mesmo dia, o que começara como um cerco ameaçador transformou-se em uma celebração. Os guerreiros ajudaram a expandir a pequena palafita, adicionando outro cômodo e reforçando toda a estrutura. Mulheres da tribo, que aguardavam a uma distância segura, foram chamadas e trouxeram cestos com alimentos, ervas medicinais, tecidos e ferramentas, presentes para o casal e o bebê que estava a caminho. Uma grande refeição foi compartilhada, com peixes preparados pelos métodos de Antônio e temperos tradicionais dos Mura, trazidos por Iracema. O rio, que por tanto tempo havia sido apenas o local de trabalho solitário do pescador, agora fervilhava de vida, risos e música. À noite, quando as estrelas já brilhavam no céu e a maioria dos Mura havia retornado à aldeia, deixando apenas 2 jovens guerreiros que se revezariam na guarda da palafita por ordem de Tuiuca, Antônio e Iracema observavam o céu da varanda ampliada. "Quando você me contou que estava grávida?" perguntou Antônio, ainda processando tudo o que havia acontecido naquele dia extraordinário. Iracema sorriu, apoiando a cabeça no ombro dele. "Eu já desconfiava há alguns dias, mas tinha certeza desde ontem. Percebi que seria a maneira perfeita de mostrar ao meu tio que nossa união não era apenas um arranjo, mas havia se tornado algo real e verdadeiro. Você é mais sábia do que imagino", disse ele, beijando suavemente sua testa. "Não é sabedoria, é intuição", respondeu ela. "Minha avó sempre dizia que quando os espíritos determinam um caminho, devemos confiar mesmo sem ver onde ele leva. No início resisti internamente à ideia de me casar com um estranho. Agora entendo que esse era o caminho que deveria seguir." Antônio olhou para o rio, para as águas escuras que refletiam as estrelas como um espelho infinito. Durante anos, sentira-se pequeno e insignificante, apenas uma peça dispensável no grande tabuleiro da vida. Agora, de repente, era o centro de uma nova história, o fundador de uma linhagem que uniria 2 mundos. "O que você acha que vai acontecer agora?" perguntou ele. Iracema acariciou suavemente a pequena elevação em seu ventre, quase imperceptível ainda. "A vida continuará a fluir como o rio, terá suas corredeiras e momentos de calmaria, mas não estaremos mais sozinhos para enfrentá-la." Nos meses que se seguiram, a vida de Antônio transformou-se de maneiras que jamais imaginara possíveis. A pequena palafita solitária tornou-se um ponto de encontro entre 2 mundos. Guerreiros Mura vinham regularmente ajudar na pesca, trazendo técnicas ancestrais que, combinadas com o conhecimento de Antônio sobre o rio, resultavam em capturas abundantes. Em troca, ele ensinava sobre negociação com os comerciantes das cidades ribeirinhas, sobre como obter melhores preços e evitar exploração. Iracema, com sua barriga crescendo a cada semana, tornou-se uma espécie de curandeira para as comunidades próximas. Ribeirinhos que antes evitavam contato com os indígenas, agora vinham em busca de seus remédios naturais e conselhos sobre saúde. O medo e a desconfiança mútua começavam lentamente a dar lugar ao respeito e à cooperação. A palafita, antes tão modesta, agora contava com 3 cômodos confortáveis, uma varanda ampla e até mesmo um pequeno jardim suspenso onde Iracema cultivava ervas medicinais. Tudo fora construído com a ajuda dos Mura e utilizando técnicas que combinavam a praticidade das construções ribeirinhas com a durabilidade das estruturas indígenas. Quando chegou o momento do nascimento, mulheres da tribo vieram para auxiliar no parto. Sob a luz de uma lua cheia, nasceu Raoni, um menino forte com os olhos escuros da mãe e os cabelos ondulados do pai. O nome, escolhido por Iracema, significava grande guerreiro,
na língua de seu povo. Tuiuca veio pessoalmente para conhecer o sobrinho neto, trazendo presentes e realizando uma cerimônia tradicional de bênção. O cacique, que antes havia imposto sua vontade com autoridade inquestionável, agora parecia mais suave ao segurar o pequeno Raoni nos braços. Este menino, disse ele a Antônio, não pertence apenas a você e Iracema. Ele pertence ao rio e à floresta. Carrega em seu sangue a sabedoria de dois povos que por muito tempo viveram separados. Quando crescer, será uma ponte verdadeira entre mundos que precisam aprender a conviver em harmonia. Sentado na varanda de sua palafita, com Iracema amamentando Raoni ao seu lado e o sol se pondo no horizonte, Antônio refletia sobre as extraordinárias reviravoltas de sua vida. Há menos de um ano, era um pescador solitário, lutando diariamente pela sobrevivência, sem expectativas para o futuro, além da repetição interminável dos mesmos dias vazios. Agora, era respeitado tanto pelos ribeirinhos quanto pelos Mura. Tinha uma família, um propósito maior que si mesmo, e a certeza de que os dias à frente, por mais desafiadores que fossem, seriam enfrentados com o apoio de uma comunidade inteira. "Em que está pensando?" perguntou Iracema, notando seu olhar perdido no horizonte. "Em como a vida pode mudar completamente quando menos esperamos", respondeu ele, sorrindo para ela e para o filho que agora adormecia em seus braços. "E em como, às vezes, o que parece ser o nosso pior pesadelo pode se transformar na maior bênção." Iracema sorriu, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Ela também tivera seus medos e resistências, também enfrentara o desconhecido contra sua vontade, e como ele, descobrira que os caminhos mais improváveis às vezes levam aos destinos mais perfeitos. Acima deles, o céu se tingia de vermelho e dourado, enquanto o rio seguia seu curso eterno, indiferente às pequenas histórias humanas que se desenrolavam em suas margens. Mas para Antônio e Iracema, sua história, por mais insignificante que pudesse parecer diante da imensidão da Amazônia, tinha mudado para sempre o curso de duas tradições, tecendo o início de uma nova tapeçaria cultural que continuaria a se desenrolar por gerações. E assim, na simplicidade de uma palafita no meio do rio Solimões, o que começara como uma imposição transformara-se em uma união capaz de construir pontes onde antes só havia distância e incompreensão. Uma história que seria contada e recontada tanto nas aldeias Mura quanto nas comunidades ribeirinhas, como um lembrete de que, mesmo nos encontros mais improváveis, pode florescer um amor capaz de transcender fronteiras culturais e transformar vidas para sempre.